Feliz Dia dos Pais para aqueles que eu ainda não falei. E hoje nós vamos meditar um pouquinho e brevemente na palavra do Senhor, mas eu queria pensar num exemplo e no texto que foi mencionado aqui, que os irmãos do departamento infantil nos colocaram. Então, o texto está em Provérbios capítulo 20, que já foi lido, mas eu vou ler novamente. Provérbios capítulo 20, no versículo 7, diz assim: o justo anda na sua integridade, ou sinceridade, depende da sua tradução. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Para aqui. Senhor Deus, abençoe-nos, Pai. O Senhor é o nosso Pai. E ensina nós, pais, a sermos pais como o Senhor é nosso Pai. Talvez, Pai, tenha pessoas aqui que têm mágoas com os seus pais, ou que ainda não sabem lidar com seus filhos, que o Senhor lhes dê e nos dê sabedoria para isso, Senhor Deus. Te peço, Pai, que abençoe aqueles que estão sofrendo agora, Senhor, ou pela ausência do Pai, ou pela crueldade do Pai. Enfim, Pai, os sofrimentos que temos nessa vida, nós possamos olhar sempre para o Senhor, como aquele que é efetivamente o nosso grande Pai, e que vai cuidar de nós por toda a vida e a eternidade. E pedimos isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos pensar um pouco? Vamos lá. Queria pensar com os irmãos hoje nesta palavra, né? Integridade. Então, integridade, o nome já diz, né? Integridade vem de íntegro, de inteiro, de que não falta nenhum pedaço. Esta é a ideia do latim, aliás, de onde vem a nossa língua. Mas quando nós fomos amoldando a nossa situação, a nossa língua, essa palavra chega nesse sentido moral, que é a qualidade de uma pessoa que tem bons valores, que não se corrompem e mantém a retidão de caráter. Essa é a pessoa íntegra. Um pai é aquele que faz tudo para que seu filho seja íntegro também. E nós estamos passando uma época difícil. No ano de 2013, um filme francês chamado Meu Pai e Meu Herói contava a história de um pai e um filho, baseado em fatos reais, de um coronel americano que tinha um filho, e quando o filho dele nasceu, ele tinha enrolado o cordão umbilical e ele ficou sem oxigênio, e ele ficou condenado a ser tetraplégico. E aquele homem conseguiu, foi trabalhando aos 11 anos, alguém inventou um computador e ele conseguiu fazer com que seu filho se comunicasse. O seu filho aprendeu a ler, a escrever, e aquele homem ganhou várias provas correndo com o seu filho. Ele tinha uma bicicleta, onde tinha um lugar para ele ir à frente, e ele corria com o seu filho. E ele nadava, tinha o triatlo ainda, e tinha um barco, e ele puxava no barco o seu filho. E ele fez tudo para aquele filho ser feliz. Esse é um pai herói. Tá? Um filme de 2013. Só que este ano me espantou uma certa propaganda, vocês da área de marketing, onde tem uma criança com uma roupa de herói, e agora nós somos os pais dos super-heróis. Esta é a ideia. E por quê? Porque os noticiários não nos deixam mais ter pais heróis. Os noticiários nos falam de pais que agridem, de pais que abandonam, de pais que maltratam seus filhos. E nós temos que mudar isso, porque essa propaganda agora, ela reflete os valores. Reflete os valores que estamos vendo. E eu queria que você pensasse nisso, como ser um homem íntegro, porque o texto aqui, no capítulo 20, verso 7, eu vou ler novamente. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Você poderia colocar a palavra bem-aventurado por feliz. Felizes são os filhos depois dele. E aí, olha, eu não sou sociólogo, não sou psicólogo, só estou pensando como uma pessoa que vive nessa vida junto com vocês. Será que é por isso que os filhos não estão felizes? Será que a falta de integridade de uma geração
fez com que tivéssemos uma geração infeliz? Eu não estou de forma alguma acusando, porque eu faço parte. Eu só estou pedindo para a gente refletir. Até porque nós mudamos muito os conceitos. As palavras, elas estão sendo limitadas a cada dia. Afinal, o que é um homem íntegro? Estamos estudando na classe dos homens, vocês aí que são homens que fazem parte da escola dominical, sobre a violência doméstica, que nós não podemos ser violentos. E aí o nome que se dá é machismo. Mas como eu posso ser um ser da espécie humana, macho, e que palavra que eu uso? Não tem. O que é? Você que tem um filho homem, o que ele deve ser? Não pode ser machismo? O que pode ser? Então, a palavra está certa, tem ligado à violência, mas nota que não tem palavra para nós? E o que é um ser íntegro? Num mundo onde nós abrimos mão de todos os valores absolutos. Então, o ser íntegro é aquele que tem um padrão moral e as suas atitudes são de acordo com este padrão moral. Os filhos veem, os filhos imitam, os filhos são felizes. E eu queria falar o que o Senhor Deus mostra através de um exemplo, de alguém que nem sabemos se foi pai, mas tem um exemplo de uma pessoa íntegra na Bíblia que eu gostaria de estudar com você, pegando um gancho nesse texto. Então vamos ver um discípulo de Jesus que é mencionado no Evangelho de João. Eu vou pedir que você vá comigo lá. João, capítulo 1. Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, há um discípulo especial que eu o reputo como íntegro. E vou justificar hoje o porquê. Ele é o discípulo chamado Natanael, ou Bartolomeu em outros evangelhos, mas em João ele é chamado de Natanael. E a sua história começa no verso 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe. E disse, segue-me. Foi esse o chamado. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, que já tinham sido chamados por Jesus. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos cortar esse texto em algumas partes, eu espero ser breve, mas eu queria só que você meditasse, por favor, só preste atenção para ver se eu estou certo, para ver se a conclusão é certa. No chamado de Natanael, a Bíblia só diz aqui, olha, Jesus viu Natanael, vou começar em cima lá, verso 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Primeira reação de Filipe não é o Messias. Por quê? Porque não pode vir de Nazaré. O Messias viria de Belém, da Judéia, não da Galileia.
Então, o que notamos aqui é que Natanael era um estudioso da Bíblia. E ele julgava os fatos ao redor sobre o prisma, sobre o olhar da Bíblia. Então, o que ele estava fazendo? Ele era um estudioso e olhando ao redor para ver se as coisas estavam certas. E quando ele via algo errado, ele imediatamente repudia. Vou chamar Natanael aqui de super-herói. Super-herói não fica procurando brechas para fazer as coisas. Não fica procurando na Bíblia se pode ou se não pode fazer. Porque ele sabe o que deve fazer, porque a Bíblia ensina para ele. E ele defende aquilo. Note, os amigos lá, né? André, Pedro, que chamou Felipe, e Felipe vem e chama amigo dele. E ele fala, mas não está de acordo com a Bíblia. Primeira pergunta para nós. Para mim e para você, pai. Somos super-heróis? Obrigado. E sabe por que nós não somos? Porque nós devemos ler a Bíblia e proteger os nossos filhos de más influências. Olha o que está acontecendo. Pega o celular e daí tem crianças cometendo suicídio, tem crianças fazendo desafios absurdos, e os pais que deveriam estar protegendo, estão lá, colocando alarmes na casa. Alguns comprando armas até, trancando, colocando portas, dispositivos eletrônicos para proteger, quando na verdade o inimigo está em casa e nós não estamos vendo. Super-herói, você pode ser. Olhe a Bíblia e veja o que isso está acontecendo. O que eu faço, pastor? A criança não larga do celular, você vai ter que convencê-lo que há momentos para tudo. Hoje, as redes sociais estão nos dando conta de adolescente que você pode fiscalizar. Olha, na verdade, eu concordo com isso, tá? Não discordo não. Mas é falha nossa. Sabe o que eles estão dizendo? Nós não tomamos conta dos filhos e eles têm que tomar para a gente. Não. Temos pessoas aqui que trabalham em escolas. Quando que os pais vão na reunião de escola? Quase nunca. Nem as mães. Não aparecem lá. Que super-herói que é esse? Que super-herói que é esse? Talvez você possa realmente fazer isso. Se você faz, parabéns, você é um super-herói. Mas lembre-se, Natanael, ele estava pronto para defender aquilo que ele cria. Isso nos remete no Salmo 112, que eu vou ler rapidinho e já volto para o texto, tá? O Salmo, capítulo 112, diz assim, verso 1, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Está vendo? A semente aqui são os filhos. Os filhos são abençoados. E por quê? Porque estudaram nas melhores escolas? Porque não. Porque tiveram o maior conforto em casa? Não. Porque aquela criança é filha de um homem que teme ao Senhor e que nos mandamentos do Senhor tem grande prazer. E aí os seus filhos estão vendo os seus atos heróicos. Os seus filhos te veem lendo a Bíblia? Ou você tira o celular dele, mas toda vez que ele olha para você, você também está no celular? Ah, mas eu estava trabalhando. E o seu filho estava fazendo a coisa que ele interessava, vendo a dança do cachorro e achava que era interessante. Cuidado. É só você perguntar, e eu não quero que você me responda, é uma pergunta retórica. Quantas vezes o seu filho te vê lendo a Bíblia? Se não vê, tem alguma coisa errada, super-herói. Eu queria que você e eu fôssemos super-heróis aos olhos de Deus e aos olhos de nossos filhos. Mas vamos continuar o texto, porque eu não tenho tanto tempo. Voltando lá,
Quando Felipe vai e vê, ele está chegando perto de Jesus, e olha que interessante. Verso 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. É dolo, viu? A gente fala dolo por causa de dolo, não é dolo, mas vamos lá. Ele faz um elogio, e olha que interessante, hein? Procure na Bíblia. É a única pessoa que Jesus elogia antes de qualquer ato. Pode olhar. Depois que o homem falou, não precisa ir na minha casa, Jesus fala, nem em Israel achei tanta fé, mas antes de Filipe falar com Jesus, Jesus elogia. Olha os outros apóstolos. Pedro, Tiago, João, estavam pescando, Jesus falou, vem aqui, vamos, segue-me, Mateus, segue-me. Mas com Natanael não tem esta palavra, segue-me. Ele dá um elogio. Não é interessante pensar isso? E sabe o que ele diz? Neste homem não há dolo. E a palavra dolo é uma palavra interessante, vem do latim dolos, né? Mas na verdade, os gregos, os romanos, né, que criaram o latim, pegaram do grego. Essa palavra vem praticamente diretamente do grego, a palavra dolo. É uma palavra grega adaptada para nós. E esta palavra significa engano, fraude, duplicidade, de personalidade. O que Jesus está dizendo é, este homem é sincero, constante, este homem é assim, e este homem não usa de engano. De certa forma, Jesus está falando, o que ele faz é o que ele fala. De certa forma, Jesus está falando, olha, este homem age conforme a palavra dele. E aí, meu pai, super-herói, o seu filho te vê agindo conforme aquilo que você prega? Ah, pastor, mas eu não prego para meus filhos. Prega. Sou homem, irmãos. 4 filhos homens. Pode lembrar da sua mãe, você pode lembrar dos conselhos, pode lembrar das surras, dos castigos. Do pai, você lembra do exemplo. Bom ou mal, você lembra do exemplo. Você está pregando com cada atitude. Cada vez que você se permite fazer algo que Deus não concorda, você está dizendo para o seu filho, pode fazer que está tudo bem. É isso que você está dizendo para ele. Exatamente isso, meu querido super-herói. Essa programação é feita pelo nosso Ministério Infantil. E eu tenho falado várias vezes aqui. Criança não chega atrasada. Criança não falta. Quem chega atrasado e quem falta são os pais. Que estão ensinando os seus filhos a chegarem atrasados. Que estão ensinando os seus filhos a faltarem na igreja. Que estão ensinando os seus filhos que ficar debaixo do cobertor dá para você falar com Deus lá debaixo. Estamos ensinando isso. Então eu queria que você pensasse, herói. E olha, vamos voltar aqui na nossa história, onde é que nós estamos? Estamos em Natanael dizendo, não é Messias coisa nenhuma, não vem da Galileia. Jesus fala, que homem sincero, puxa vida. Deus usa a nossa sinceridade para nos corrigir para a glória dele. Pense nisso. O apóstolo Pedro era um judeu sincero. Nós olhamos sempre Pedro como aquele, temos até uma ideia meio estabanada dele, não, ele era um judeu sincero. No livro de Atos diz que Pedro teve uma visão onde descia o lençol do céu cheio de animais, e os judeus têm aqueles animais puros e impuros. O judeu só pode comer peixe de escama, não pode comer peixe de barbatana, não come fruto do mar, não come carne de porco, não come várias carnes que nós aqui comemos e eles não comem. Chamam aquela comida kasher, ou kosher, ou kosher. Bom, enfim, naquele lençol descia vários animais impuros ao judeu. E uma voz fala para Pedro, come. Ele fala, não como. Eu nunca comi animal impuro.
Sabe o que significa isso? Significa, eu estou seguindo a Bíblia, você não vai me tirar isso. Pedro ali é o super-herói. Não pode, porque Deus não gosta. Não pode, porque Deus falou não. Mas por que Deus falou não? Simplesmente porque Ele é Deus e falou não. Acabou. Pronto, falou não. Cuidado, irmãos, na nossa vida maquiada, sem entrar em méritos. Filhos querendo tirar o nome dos pais do registro. Tudo bem, irmão. Eu não vou entrar no mérito disso. Eu só quero dizer, vai apagar a verdade? Não vai. Não vai, irmãos. Meu pai, minha mãe, foram bons ou foram ruins? Posso fazer. Não escolhi. Só que agora nós queremos escolher. E esse excesso de poderes não cria super-heróis. Vê os filmes de super-heróis. Os vilões têm tantos poderes quanto. Por isso é que eles conseguem enfrentar do mesmo tamanho. Porque os vilões também são heróis. Heróis do mal, mas também são heróis. Têm superpoderes. E eu queria que você pensasse, você está ensinando seu filho a ser um super-herói do bem ou um super-vilão? Pedro era um super-herói, ou foi um super-herói também, porque ele disse, eu não quero fazer o que Deus não manda. E aí Deus pega para Pedro e diz, não, Pedro, se Deus falou que é puro, agora você pode comer. E aí sim, Pedro, ele pega e come. E por quê? Porque o Senhor Deus, Ele só faz uma coisa para nós, Ele manda, e a gente só faz uma coisa, a gente obedece. Interessante, gostei do tribunal dos pais aqui, gostei. Só que a gente sabe que é uma brincadeira que não existe. Se você imagina chegar no céu e questionar, Senhor Deus, você foi impuro, não, você não vai nem ficar em pé, esquece essa história. É que nós temos essa ideia tola de que vamos questionar. Não existe isso. Deus manda e a gente obedece. E quando Jesus fala que este homem, Natanael, ele é sincero, ele não tem dolo, ele não tem má fé, ele é íntegro, sabe o que ele está dizendo? Ele está nos remetendo para outro salmo, o Salmo 32. Eu vou ler rapidinho e já volto aqui. Salmo 32, vou ler um versículo só. Salmo 32, no verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. É assim, herói? É assim? Quando você diz, pastor, eu não estou bem com a igreja, mas eu estou bem com Deus. Olha, me perdoe, hein? Não vou pensar em ninguém. Senhor, me ajude para não pensar em ninguém. Você é a criança debaixo da coberta, querendo dormir e tentando enganar a Deus e o mundo, dizendo que você está falando com Deus debaixo da coberta, enquanto você quer dormir. Mentira! É isso que a gente faz. Super-herói de mentira. Nós temos que ser super-heróis de verdade. E esse é o super-herói de verdade. Aquele que o Senhor não coloca nele culpa por maldade. É aquele que o espírito dele não é engano. E aí Deus vai consertando dentro da sinceridade. Então a ideia é, por que você faz o que faz? Por que isso? Você faz o que faz? Qual é a razão? Você faz. Por que você deu um presente tão caro para o seu filho? O que você está mostrando para ele? Por que você não permitiu que ele fizesse tal coisa? Você tem que saber a sua razão. Ela está dentro de sua ideia bíblica? Então, parabéns, super-herói. Não está? Corrige a rota. Corrige a rota. Repito, falta de homens íntegros no passado. Filhos hoje querendo fazer mal para os pais, para não ser mais forte aqui.
Cuidado, crie verdadeiros super-heróis. O texto aqui estava falando de integridade, irmãos, que é sinceridade espiritual, coerência entre coração e prática, ausência de hipocrisia religiosa. Então, sabe aquela coisa de que, pastor, olha, eu posso, não tem nada que me proíbe jogar, fazer aquelas bet aí. Não há nada que, realmente, a Bíblia não diz, não, é verdade. É verdade. Eu vou repetir as palavras do pastor Neildo, meu pastor aqui, ó. O que você não pode é comer carne, não é isso que a Bíblia diz? Se comer carne escandaliza teu irmão, não come. Então imagina você jogando. Imagina, depende do que você está fazendo em algumas coisas que você usa. Então você também não pode fazer. É simples. É simples. Só que nós complicamos. Por quê? Porque nós somos aquela criança. Eu estava debaixo da coberta no domingo, eu estava falando com Deus. Claro que não. Natanael, ele demonstra a sinceridade dele, não importando os amigos falarem. Ele sabe se defender. Seu filho sabe se defender? Pois Natanael sabia. Não vem nada de Nazaré. E está aqui na como é que fala? Mensagem subliminar aqui, ou nas entrelinhas aqui, olha. Eu estudei a Bíblia. Não vem de Nazaré. Ele está honesto. Mesmo que desacreditado, mas ele é honesto. Então, seja um pai super-herói. Seja honesto. Volta para o texto. E aí nós vamos para o verso 48, né? Depois que Jesus fala que não há dolo em Natanael, você não me conhece? Olha esse homem, irmãos, imagina esse homem falando, com Jesus, hein? Que história é essa de que você sabe que eu sou sincero? Nunca te vi antes, e eu vou, olha, agora eu já estou voando, hein? Eu já estou na minha novela aqui, né, que eu estou imaginando, que quando Natanael fala, não vem nada de Nazaré, e Filipe diz, vem e vê, eu vou dizer, se eu fosse Natanael, me colocando nessa sinceridade, no meu coração era, eu vou ver esse impostor, porque é o Nazareno, eu vou ver esse impostor, e ele chega. Jesus, ao invés de brigar com ele, faz um elogio, e isso não quebra o coração dele, notem, não quebra. Ele fala, não te conheço, como é que você sabe de mim? Irmãos, não é arrogância, é um homem que sabe e não quer ser enganado. Olha aqui, verso 48, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Esta palavra quebra o coração, quebra as pernas, mói Natanael, mói. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa história de que viu debaixo da figueira, não há uma explicação lógica, irmãos. Isso é um código que somente Jesus e Natanael entendiam. Mas a gente pode fazer assim, inferências. Porque eu acho. Irmãos, debaixo da figueira, era onde as pessoas iam ficar quando o Messias aparecesse. Você quer ver o que eu ligo debaixo da figueira? Pode ser, você que é o estudante da Bíblia, vai comigo lá em Miqueias capítulo 4, vamos ver se eu posso estar errado, hein? Não há consenso, tá? Não há consenso, mas eu vou pelo menos tentar aqui, hein? Achar a minha razão, aí você pode ser a sua. Miqueias, lá o 6º profeta menor, capítulo 4. Vamos imagine comigo, que Natanael está debaixo da figueira meditando no Messias. E eu vou mais além. Vamos imaginar que Natanael está orando a Deus,
vendo as coisas ao redor, como era o jeito dele, e falando: Senhor, o Messias tem que vir. Eu não aguento mais. E aí ele lê, e não está na Bíblia, irmãos, eu estou imaginando que ele está lendo esse texto, ou que ele está meditando nesse texto. Capítulo 4 do profeta Miqueias diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para, que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem apenderão mais a guerra, mas assentar-se-á, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espantes, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Já pensou? Se ele está pensando no Messias, e quando ele está de frente com Jesus, ele fala, quando ele diz isso, no coração de Jesus e no coração de Natanael, a palavra era: você está diante do Messias. Jesus não explicou no texto que ele vinha de Belém, que ele era da linhagem de Davi, nada. Simplesmente Natanael teve a convicção e se prostra. Acabou. Ninguém precisa mais de falar comigo. Eu já sei. Eu queria que você e eu, pais, fôssemos super-heróis, ensinando nossos filhos a falarem com Deus. E eu quero que você ensine seu filho a falar e a ouvir Deus. Que não adianta ele ficar na Bíblia achando brecha, que não é isso. Deus estabeleceu a igreja para isso. E ele vai pegar e vai ouvir. E ele não precisa de criar a sua própria rotina, se Deus já deu uma rotina para ele de ler, de orar, de frequentar o culto público, de aprender da palavra de Deus. Isso é a linguagem. Eu não sei se Natanael teve filhos, mas se os teve, eram felizes, porque eles tinham um homem íntegro, como o versículo que foi escolhido. Natanael era íntegro. Irmãos, sejamos super-heróis, íntegros, que possamos ter um jeito de falar com Deus, que nós entendemos, que nós não temos medo de ofendê-lo, porque sabemos que estamos fazendo a vontade dele, que você possa passar isso para os seus filhos. Vamos embora, super-herói. Eu só vou te falar uma última coisa, vou ler e acabou. Quando Natanael se prostra diante do rei, e ele diz: o Senhor é tudo o que eu esperava. O Senhor é a resposta das minhas orações. O Senhor é a prova da minha convicção. O Senhor é o cumprimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, de então, que era só o Antigo Testamento. Jesus diz para ele, verso 50, Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jogadores de futebol ficam ricos, e muitos deles, os pais, são os empresários. Tá certo. Fico pensando, eu não queria ser empresário do meu filho se eu visse o que os jogadores estão fazendo agora. Que vergonha. Cheio de dinheiro, vazio de Deus. Será que é um super-herói ou um super-vilão? Parabéns para o dia do super-herói. Que você e eu sejamos super-heróis da integridade bíblica.
Senhor Deus, muito obrigado, Pai, te louvamos, Senhor, por todos os pais. Nós somos fracos, Senhor, mas queremos ser super-heróis. Queremos, assim como Natanael, sermos sinceros. Assim como Natanael, entendermos as tuas palavras, mesmo que ninguém entenda. Assim como Natanael, sermos por ti convidados a participar da tua grande obra, que é uma obra heróica. Te peço que nos abençoe nossas crianças, que sejam verdadeiros super-heróis, porque têm pais íntegros, que ensinaram a ser heróis dentro da tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Obrigado pela atenção. Deus abençoe, irmão.